E pela manhã esteve em comemoração do aniversário da sua sogra, de 80 anos. Então, é por isso que ele não esteve aqui conosco nessa noite. Mas, graciosamente, Deus tem levantado homens que também se dedicam à pregação da palavra. E nós agradecemos pela vida do Bruno. Amém. E eu passo a palavra a ele nessa noite, que vai trazer o recado de Deus para os nossos corações. Que Deus esteja abençoando a sua vida, né, ricamente, como tem feito até aqui. Presbítero Bruno. Obrigado, João. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. É uma alegria para todos nós, de fato, um privilégio nós estarmos aqui hoje, neste culto solene, neste culto de adoração ao Senhor. E privilégio maior ainda, nós podemos ouvir a sua santa palavra, a palavra de Deus, que é poderosa. E de fato o Senhor tem lições preciosíssimas para nos trazer aos nossos corações essa noite. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3. 1ª Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 3. João, dá para aumentar um pouquinho o retorno aqui, por favor? Acho que o da direita, não sei se está saindo aqui. Pedro, capítulo 3, nós vamos continuar a exposição desta epístola, né? A última vez que eu falei aqui sobre Pedro, eu disse que a epístola de Pedro é uma epístola católica, né? Alguém se assustou com essa palavra, né? Mas a palavra católica significa universal, né? E então a epístola de Pedro, ela é universal. Ela foi escrita não para um povo específico, mas foi escrita para toda a igreja que estava, como nós aprendemos aqui nas outras exposições, na diáspora, né? Uma igreja perseguida. E o texto que nós vamos falar aqui é um texto fácil, né? Um texto tranquilo, né, irmãos? Não é nada polêmico. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como vaso mais frágil ou como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pai querido, nós te louvamos mais uma vez, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nos ajude neste momento que nós vamos expor a sua palavra, que eu possa ser fiel ao texto sagrado, e todos nós possamos não somente ser ouvintes, mas praticantes das verdades que estão reveladas nesse texto. Se conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como nós já estudamos aqui, a Epístola de Pedro foi escrita para uma igreja perseguida, uma igreja sofredora, uma igreja que estava passando por muitas dificuldades. Alguns irmãos haviam sido mortos, outros haviam perdido os seus empregos, as suas posses, seus familiares. E Pedro, então, para estimular os irmãos no progresso na fé, ele escreve essa epístola aqui. E a primeira estratégia de Pedro, logo nós vemos nos primeiros capítulos,
foi demonstrar a grande salvação que essa igreja havia recebido. Pedro diz que eles eram eleitos de Deus, eram um povo escolhido antes da fundação do mundo, e que eles haviam sido beneficiados com este grande prêmio, com essa grande salvação. E Pedro continua a sua argumentação, dizendo que essa salvação possuía algumas implicações. E a primeira implicação que Pedro trabalha é a santificação. Muitos irmãos, por conta das duras perseguições e das noites escuras que estavam passando, estavam se entregando ao pecado, abandonando a fé cristã e voltando à prática pecaminosa. Então Pedro vem dizer que o sofrimento que eles estavam passando não deveria ser uma justificativa, né, para que eles abandonassem a fé, mas que a eleição deles era ratificada, era corroborada com uma santificação verdadeira, ou seja, um abandono do pecado. Pedro continua dizendo que essa salvação produz uma outra implicação, uma implicação atrás da outra. Eles são santificados e a santificação produzia, portanto, o desejo ardente de amar o seu próximo. Pedro argumenta então que esse também era, de fato, um desdobramento dessa grande salvação. E a terceira implicação que ele argumenta e ele trabalha aqui é a submissão. E Pedro vai falar que essa submissão abrange pelo menos 3 áreas, ou 3 esferas da vida cristã. Ele fala que o cristão deveria ser submisso primariamente ao Estado, ou seja, na esfera civil. O cristão deveria ser submisso, pelo menos os que trabalhavam, aos seus respectivos patrões. Os escravos deveriam ser submissos aos seus senhores, ou seja, na esfera trabalhista ou do trabalho. E depois, finalmente, Pedro vem argumentar aqui que as mulheres, igualmente, semelhantemente, deveriam ser submissas aos seus próprios maridos. O que nós aprendemos aqui já de antemão é o que nós chamamos de ética bilateral. Ou seja, Pedro vai trabalhar algumas esferas em que Deus dá orientações e conselhos para ambos os lados. Ou seja, o cristão deveria ser submisso ao Estado, mas o Estado também tinha responsabilidades com o cidadão, de proteger, de guardar, de punir os malfeitores. Os servos deveriam ser submissos aos seus patrões, aos seus senhores, mas os seus senhores, os seus patrões também deveriam ser bondosos, deveriam ser gentis com os seus escravos e com os seus funcionários. Desta feita, Pedro vai falar que as mulheres também deveriam ser submissas aos seus maridos. Portanto, os maridos também tinham as suas respectivas obrigações com as suas esposas. Então, esposas, e isso nós chamamos de ética bilateral, ou seja, Deus não pesa somente sobre um lado. Deus responsabiliza ambos os lados, dando a eles conselhos, orientações, para que desse modo, nesse caso, a família possa glorificar ao nome do Senhor. Dito isso, meus irmãos, algumas considerações eu gostaria de fazer antes de entrar propriamente dito no texto. Primeiro, é a importância que Pedro dá aqui para a esfera do casamento na vida cristã. Ele trabalha da esfera civil, depois fala sobre o trabalho, e ele gasta um tempo aqui para falar sobre o casamento. Então significa que diante de Deus, e é isso que nós vamos ver aqui, o casamento tem uma grande e preciosa importância, de modo que nós não podemos depreciar, desprezar os nossos deveres dentro do relacionamento no matrimônio. A segunda coisa a gente pode perguntar, por que Pedro trabalha somente essas 3 áreas aqui, né? Por que ele não trabalha outros aspectos da vida cristã também? Ele preferiu falar sobre a submissão do crente ao Estado, sobre a submissão do crente no trabalho e sobre a submissão do crente, da esposa especificamente, ao marido. Esses irmãos, ou pelo menos nessas esferas, esses irmãos, eles estavam sendo oprimidos. Eles estavam sofrendo duras penas, né? Quem é que oprimia a igreja no primeiro século, se não era o Império Romano, era o Estado? Então Pedro aconselha os irmãos como eles deveriam se comportar diante da opressão que o Estado estava empreendendo contra eles. Quem é que oprimia os trabalhadores da época, senão os seus patrões? Então Pedro também vai aconselhar os crentes de como eles deviam se comportar no trabalho. E também, de igual modo, naquela cultura, as mulheres, elas eram muito oprimidas dentro do seu casamento, dentro do relacionamento matrimonial. E aqui, irmãos, que nós já abrimos um parênteses para dizer que, quando nós lemos o texto, nós lemos do versículo 1 até o versículo 7, são 6 versículos que Pedro gasta, entre aspas, em falar sobre a mulher, sobre a submissão da mulher. E apenas um versículo que Pedro vai falar sobre a responsabilidade do homem. Aí os homens ficam tudo felizes, né?
Na verdade, Deus não está pesando responsabilidades maiores sobre as mulheres. Deus está protegendo as mulheres aqui. Eram elas que estavam sendo oprimidas pelos maridos, segundo o contexto, que não eram crentes, e estavam maltratando, vilipendiando as mulheres, né? Desprezando a sua feminilidade, e por isso Deus então dá conselhos para elas, de modo a elas se comportarem de forma que o seu marido pudesse ver a graça de Deus e a bondade de Deus sobre a vida dela. Na verdade, Deus não está pesando encargos sobre a mulher, Deus está protegendo a mulher, porque o próprio contexto diz que ela, portanto, era o vaso mais frágil. Por isso que ele gasta mais tempo, portanto, em falar sobre as mulheres. E outra coisa importante, outra consideração importante, é que nós devemos entender que Deus é quem determina o padrão, olha que coisa interessante, sobre o sucesso, sobre o que é ser bem-sucedido dentro do casamento. Não é o Estado que deve definir quais são os critérios e o conceito de família, né? Não são sofismas, filosofias seculares que devem dizer para nós o que é masculinidade, ou o que é feminilidade, ou o que é ser uma boa esposa, ou o que é ser um bom marido, né? Quem é que pode definir isso? É Deus quem define, e é justamente nesse texto que nós vamos encontrar aqui algumas considerações. No primeiro versículo, Pedro já vai dizendo: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Esse igualmente aí é um advérbio de modo, né? Alguém pode perguntar assim: Bruno, o que quer dizer essa submissão que Pedro está falando aí, né? Bom, submissão quer dizer submissão. Submissão quer dizer que as mulheres devem ser submissas ao seu marido. Sim, de forma literal, vamos assim dizer. Por quê? Existem muitas formas que as pessoas olham para esse texto e eles querem relativizar essa palavra. Porém, nós temos dois argumentos aqui preciosos para dizer que submissão quer dizer submissão, de fato. Primeiro, o próprio advérbio aqui, igualmente. Olha aí o texto, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido. Igualmente ao quê? O próprio contexto vai responder. Do mesmo modo que os cristãos deviam ser submissos ao Estado, que os servos deviam ser submissos ao seu patrão, as mulheres igualmente, diz Pedro, né, um advérbio de modo aí, ou seja, do mesmo jeito, do mesmo modo, devem ser também submissas ao vosso próprio marido. E o outro argumento é que a própria palavra no grego aí, a palavra no grego é upotasso, quer dizer subordinar, sujeitar, submeter-se ao controle de alguém. É exatamente isso que Pedro está dizendo, que a mulher deve se submeter à autoridade do seu marido. E veja só, Pedro não está sozinho nessa empreitada. Pedro não está sozinho nessa empreitada. Ele tem o auxílio do apóstolo Paulo. Paulo vai falar isso em várias passagens da Escritura. A exemplo, por exemplo, em Efésios capítulo 5, 22 e 24, que foi o texto que o João leu aqui logo de início, em que o apóstolo Paulo vai dizer que o marido, ele é o cabeça da mulher, e por conta disso ela deve se sujeitar e submeter à autoridade do seu marido. Ele diz também em Colossenses 3, 18, que a mulher deve estar sujeita ao seu próprio marido. Diz em Tito capítulo 2, versículo 5 também, usando a mesma expressão, que a mulher deve estar sujeita ao seu próprio marido. E também 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 12 ao 15, o apóstolo Paulo vai argumentar acerca do culto público, que a mulher não deve exercer a autoridade de homem, e ele vai dar algumas argumentações que eu compilei em pelo menos 3 aqui. Por que a mulher deve se sujeitar ao marido? Deus não faz nada sem propósito, né? São 3 argumentos básicos que eu encontrei nesses textos que Paulo e Pedro argumentam sobre a submissão da mulher. Primeiro, porque o homem é representante pactual da esposa. Ou seja, o próprio texto de Efésios vai dizer que o homem, ele é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça do marido. Cabeça quer representar autoridade, liderança, porque Deus responsabiliza o homem pela vida espiritual da sua esposa. Não é isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, que assim como Cristo vai apresentar uma noiva perfeita, sem mácula nem ruga diante de Deus, de igual modo o marido deve fazer a mesma coisa com a esposa? Lavá-la, santificá-la pela lavagem da água, pela palavra, para apresentar a sua esposa perfeita, de forma que glorifique a Deus naquele santo dia. Deus responsabiliza o marido acerca da vida espiritual da sua mulher.
para ilustrar bem o que eu estou falando, lembre-se de Gênesis, quando Eva caiu, comeu o fruto, depois o seu marido por conseguinte, quando Deus aparece na viração do dia para requerer da sua criatura, da sua criação, obediência, quem é que Deus procura? Deus não pergunta onde estás, Eva. Deus pergunta onde está Adão, porque Adão era responsável pela vida da sua mulher. Então a primeira razão pela qual a mulher deve ser submissa ao marido é porque Deus requer do marido a responsabilidade acerca da sua esposa. Ele é o representante pactual da mulher no relacionamento matrimonial. O segundo argumento também está em 1 Timóteo capítulo 2, do 12 ao 15. Paulo usa o argumento da criação. Ele diz, porque primeiro foi criado Adão e depois Eva. Essa foi a ordem. O que Paulo vai dizer é que Deus criou Adão para si, e vendo a solidão de Adão, portanto ele fez a mulher, porque Adão se sentia solitário e incompleto. Paulo então diz que a mulher deve ser submissa ao marido, não deve exercer a autoridade de homem, em segundo ponto, porque primeiro foi criado Adão, e depois foi criado Eva. E por fim, a própria queda, que Paulo vai dizer em Timóteo que foi a mulher que caiu em transgressão, e depois assim, de igual modo, o seu marido. Então são três argumentos. Primeiro, o homem é representante pactual, depois a própria ordem da criação, e depois a queda. A mulher caiu em transgressão primeiro do que Adão. O objetivo de Pedro nesse texto aqui, irmãos, é calar a boca dos opositores da igreja. Quando ele aconselha a mulher a ser submissa ao marido, não é para pôr encargo sobre ela, é para que o marido não crente não tivesse do que falar acerca do evangelho de acordo com o comprometimento ou o comportamento da sua esposa crente. Acontecia isso muito na época. Quando o marido se convertia, normalmente toda a família se convertia juntamente. Mas quando a esposa se convertia, às vezes ela estava sozinha. Então ela sofria duras penas, muitas vezes na mão do seu marido. Então o apóstolo Pedro, na verdade, ele dá conselhos para a esposa, para que ela se comporte de forma digna do evangelho, para que não desse razões para que o seu marido não crente ridicularizasse o evangelho. E aqui também, meus irmãos, nós não vemos uma justificativa para o casamento misto, né? Porque já que Pedro está falando aqui sobre uma mulher crente e um marido não crente, então alguém pode olhar para o texto e dizer assim, então Deus autoriza o casamento entre um cristão e um não cristão. Na verdade não é isso. Como nós falamos aqui, essas mulheres elas se convertiam depois que já estavam casadas. E como eu disse, muitas delas estavam sofrendo. Na verdade isso é um argumento contra o casamento misto, né? Nós devemos sempre, conforme nós aprendemos aqui domingo passado, casar no Senhor para evitar qualquer tipo de perturbação e sofrimento. E Pedro vai dizer aí que elas devem estar igualmente submissas ao seu próprio marido. O que Pedro quer dizer com próprio marido? Porque havia, irmãos, a possibilidade dessas irmãs, elas terem mais facilidade de se submeterem a uma autoridade fora de casa, em detrimento da autoridade do seu marido. Qualquer semelhança hoje é mera coincidência, né? Mas às vezes alguém pode achar justo se submeter, por exemplo, ao patrão no trabalho. Não estou dizendo que isso é errado, isso é muito bom. Mas eu falo a respeito de prioridades. Se submeter ao patrão no trabalho, se submeter até mesmo à autoridade na igreja, mas quando se diz respeito ao seu marido, ela não acha justo, não acha digno e não acha honroso. Mas Pedro diz assim, que a mulher deve estar submissa ao seu próprio marido. O que isso quer dizer? Que a primeira lealdade da mulher, a primeira, vamos dizer assim, obediência e submissão deve ser ao seu próprio marido, não ao marido de outrem. Ela deve dedicar primariamente a sua lealdade ao seu próprio marido e não a outras lideranças da sua vida. É isso que Pedro está dizendo. E outra coisa, irmãos, é que nós devemos salientar aqui, é que essa submissão que Pedro está falando aqui, da esposa ao marido, ela não é absoluta. No sentido de que, mesmo que o marido se comporte de forma leviana, que desobedeça a palavra de Deus, que seja um marido ímpio, que faça a mulher pecar contra Deus, e mesmo assim ela continua sendo leal ao seu marido. Não é isso que nós estamos defendendo aqui, nem Pedro. Pedro está defendendo aqui a partir do ponto de que o marido não interfere na vida e na comunhão dessa esposa, dessa mulher, no seu relacionamento
com Deus, e é isso que Pedro vai dizer, por exemplo, quando tentaram calar a boca dele de João acerca do Evangelho, ele mesmo disse que cabe mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, essa é uma das razões pelas quais nós devemos casar sempre no Senhor, para evitar qualquer tipo de dificuldade ou de sofrimento dentro do matrimônio. Então, irmãos, essa primeira lealdade da esposa deve ser ao seu marido. E depois Pedro vai começar a trabalhar aqui a respeito das irmãs que se casaram com maridos que não eram cristãos. Ele vai dizer assim, que ela deve ser submissa para quê? Para que, se ele não obedece a palavra, olhe para o texto, para que se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Como eu disse, algumas irmãs se convertiam e o marido não se convertia. Então Pedro começa a orientar a esposa em como ela devia se comportar. Ou seja, ela devia ganhar o seu marido, olha que coisa interessante, sem palavra alguma. Aqui eu abro um parênteses para enfatizar que Pedro está falando aqui de casos de maridos que tiveram suas esposas que se converteram, mas eles decidiram continuar casados com essas mulheres. Porque havia casos de maridos que abandonavam a sua esposa quando ela se convertia ao cristianismo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 13. 1 Coríntios capítulo 7, do 13 ao 16. O texto diz assim: e a mulher que tem marido incrédulo, veja que a situação é semelhante, e este consente em viver com ela, não deixa o marido. Então Paulo está orientando aqui que essas mulheres não largam o marido se o marido consentir em continuar com ela. É o caso que Pedro está falando aqui. Porque o marido incrédulo, olha o que Paulo diz, é santificado no convívio da esposa. Esse santificado aí também não pode ser entendido como que ele se torna uma pessoa santa e agradável a Deus, posso assim dizer. Santificado aí quer dizer que ele é beneficiado por ter uma esposa crente. Afinal de contas, uma esposa crente naturalmente seria submissa, uma esposa crente ia ser uma mulher dedicada ao seu esposo, ia ser fiel a ele, e assim consecutivamente. Então ele seria santificado nesse sentido. Respingaria sobre ele respingos da graça de Deus sobre a sua esposa, né? Ele estaria sendo beneficiado em algum aspecto na aliança. E diz assim: a esposa incrédula é santificada do mesmo modo no convívio do marido crente. Doutra sorte, o mesmo acontece com os filhos. Os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Se a esposa for crente, vai orientar os seus filhos dentro dos preceitos da palavra de Deus, e eles também serão santificados. Olha o que Paulo diz. Até aqui parece muito com Pedro, mas agora ele vai falar uma coisa diferente. Há um conectivo de adversidade aí. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã, porque Deus os tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Ou seja, Paulo está dizendo, se o marido não for crente e ele quiser abandonar a esposa, Paulo está dizendo que se aparte. Porque havia naquela época algumas irmãs que insistiam nos seus maridos, algumas até apanhavam e queriam continuar com o marido, que era um marido descrente, que maltratava, que era infiel. E Paulo está dizendo, se ele quiser ir embora, deixa ele ir embora, porque você não sabe se você pode salvar ele ou não. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, Pedro está tratando de uma circunstância um pouco diferente do que Paulo está argumentando em 1 Coríntios. Aí Pedro vai dizer assim, que a esposa deve ganhar no seu marido sem palavra alguma, ou seja, com o seu comportamento. Pedro não está defendendo aqui, irmãos, uma salvação sem pregação, como que se existisse a possibilidade de alguém ser salvo sem pregação da palavra. Não, Pedro não está dizendo isso. Pedro está dizendo que o comportamento da mulher deve corresponder à pregação da palavra de Deus. Ou seja, de modo que quando ela pregasse, a sua vida correspondesse àquilo que ela falava. Porque muitas pessoas se convertiam, isso acontece até hoje, né? Que depois se converte,
fica chato, a expressão é essa, né? Fica inconveniente. Então algumas irmãs se convertiam e elas abandonavam, por exemplo, a vida íntima com o marido. E aí o marido ridicularizava o evangelho. Algumas irmãs, elas se convertiam e elas ofendiam o marido. Isso acontece até hoje, né? O marido não é crente, a mulher chama o marido, seu mundano, seu fariseu, né? Incircunciso, aí vai tantas outras expressões, né? Ouve música evangélica alta, não deixa o marido assistir o jornal, né? E briga por causa do controle remoto. Então, tantos outros comportamentos que algumas irmãs estavam tendo, que estavam entrando em contradição com a pregação da palavra. Elas estavam sendo importunas, estavam incomodando, né, a paz no lar, mesmo depois de convertidas. E Pedro está dizendo assim, não adianta você pregar o evangelho para o seu esposo, se a sua vida não corresponde àquilo que você prega. Então elas deveriam se comportar de um modo que os maridos se convertessem somente em olhar para a vida piedosa, a vida modesta, a vida submissa, a vida obediente dessas mulheres. É isso que Pedro está ouvindo. E aqui, irmãos, olha que coisa interessante. É importante salientar que como a nossa vida cristã reflete o nome de Deus no casamento, na sociedade, na família, na faculdade. Pedro está dizendo que a mulher devia se comportar de modo digno, de acordo com a sua pregação. Então não adiantava ela pregar se a vida dela fosse uma vida de insubmissão ou uma vida de rebeldia. Então ele diz que a nossa vida de fato deveria pelo menos corresponder à nossa pregação. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 5. Veja o que Paulo vai dizer aí nesse texto. Tito, capítulo 2, versículo 5. Vamos ler versículo 4 também. Tito 2 e 4. Diz assim: a fim de instruírem falando das mulheres aqui, né? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Fala a Deus, né? Alguém grita aí, né? Boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Olha isso. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, elas deviam ser submissas ao marido para que a palavra de Deus não fosse difamada, não desse razões para que o marido descrente ou até mesmo familiares e pessoas da sociedade difamassem a palavra de Deus. Ela não deveria dar razões para que o evangelho fosse ridicularizado, né? Depois Pedro vai dizer, e aqui o negócio está ficando cada vez mais apertado, né, irmãos? Ele diz assim: não seja o adorno da mulher ou da esposa o que é exterior, como frisados de cabelos, adereços de ouro e aparatos de vestuário. Então o que a gente aprende aqui? Que as irmãs não podem mais se enfeitar. As irmãs não podem mais usar maquiagem, brinco, fazer trança no cabelo, né? É isso que Pedro está dizendo aqui, irmãos? Não, Pedro não está dizendo isso, né? Apesar de usar esses termos, o que Pedro está dizendo aqui é que a beleza da mulher, ou pelo menos a prioridade dela, deveria ser a beleza interior. Muitas dessas irmãs que se convertiam, elas queriam ganhar o esposo utilizando-se de mecanismos externos. Não que isso seja errado, né, irmãos? Totalmente, a mulher ficar bonita para o esposo. Mas não era desse modo, Pedro está dizendo, que ela ganharia o esposo. Ela ia ganhar o esposo se ela fosse crente. E não se ela fosse bonita somente, né? Pedro então não está proibindo aqui a mulher de ficar bonita. Muito pelo contrário. Existem muitos casamentos que não dão certo porque ambas as partes deixam de ficar bonitas, né? Deixam de se cuidar. Por exemplo, a Érica, quando casou comigo, eu não tinha barriga, mas agora a barriga já apareceu. Então eu preciso fazer umas abdominais. Você dá risada, mas acontece com você também, né? Então, não é uma proibição propriamente dito para a mulher não se arrumar ou para ficar bonita. O próprio Senhor Jesus, no livro do Apocalipse, vai dizer que ele vai apresentar, ou a igreja vai se apresentar diante de Deus como uma noiva adornada, como uma noiva enfeitada, né? Então não é uma proibição aqui sobre se enfeitar, sobre ficar bonito para o seu esposo ou para a sua esposa. Muito pelo contrário. O que Pedro está censurando aqui é o fato de você priorizar a beleza externa
em detrimento dos valores e das virtudes internas, e era desse modo que a mulher deveria se apresentar diante de Deus e diante do seu esposo. Ela não deveria demonstrar que o seu valor maior está no exterior. E eu me lembro muito bem, irmãos, quando eu me apaixonei pela Érica, e um dia eu marquei um encontro com ela, né? E ela falou assim para mim: hoje eu não posso. Aí eu falei: poxa, não pode? Por que você não pode? Ela falou para mim assim: porque hoje minha mãe pediu para eu limpar a casa, para eu arrumar a casa. E quando ela falou aquilo para mim, de vez eu ficar bravo, eu fiquei contente, porque eu falei assim: é essa mulher que eu vou casar. Por quê? Primeiro, porque ela era uma mulher que era obediente à sua mãe, obediente aos seus pais. Olha a virtude aí. E segundo, era uma mulher que se dedicava aos afazeres de casa. Eu falei: essa é uma mulher para se casar, uma mulher virtuosa. Quem a achará, né? Mulher virtuosa. Então, aqui fica o conselho para os jovens que querem se casar, querem arrumar um namorado. Se você se utiliza de mecanismos externos para atrair um rapaz, e você acha que o seu casamento vai ser duradouro, irmã, a gravidade está aí. Uma hora, né? Uma hora a beleza acaba, né? Então, se ele se aproximou de você por causa da beleza, ele pode achar uma outra mais bonita do que você, né? De igual modo, os rapazes. Então, o que Pedro está nos ensinando aqui é que nós devemos sempre procurar um parceiro ou uma esposa que seja valorosa no seu interior, que ganhe, né, que atraia o seu parceiro, a sua esposa, o seu marido, pela beleza interior. Como é que você está agradando o seu marido? É pela beleza interior, por ser uma mulher piedosa, uma mulher crente, ou está se utilizando de mecanismos externos? Se for isso, você provavelmente está caminhando para o fracasso no seu matrimônio, nas suas relações, no casamento. É isso que Pedro está nos ensinando aqui. A nossa motivação deve ser sempre a glória de Deus, nunca motivações egoístas ou de satisfação própria. E ele diz que a beleza da mulher deve ser no homem interior. Quando diz a expressão homem, não quer dizer que a mulher deva ser homem, né? Homem interior aí quer dizer o termo genérico, né? Ou seja, a natureza humana, interior, do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso. Olha isso, irmãos e irmãs, né? Um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ele usa a expressão trajo aqui para entrar em contraponto com as irmãs que queriam se vestir e se embelezar. Ele diz: não, as suas vestimentas devem ser um traje de um homem interior. Você deve vestir primeiro as suas virtudes internas, ser uma mulher piedosa, ser uma mulher que reflita o caráter cristão, deve ser um caráter manso também. A palavra no grego para manso aí é gentileza, bondade, sem resistir, humildade, né? Sem ser uma mulher rixosa, reclamona, que grita, que fala alto. É isso que Pedro está dizendo, ou seja, tranquilo, no original quer dizer calmo, controlado, né? Equilibrado. Tem mulher que só fica calma quando o marido traz chocolate depois do trabalho, irmão. Então Pedro está dizendo que a mulher deve ser calma, controlada, tranquila, né? Difícil, né, irmãos? E aí Pedro vai dizer que isso, olha só, a mulher ter um trajo interno, com valores e virtudes internas, ser mansa, ser tranquila. Olha o que Pedro diz: isso é de grande valor diante de Deus. Por que Pedro enfatiza isso? E eu quero enfatizar também, porque essas características que estou falando para os irmãos aqui, provavelmente se você for uma mulher dessas, você talvez seja ridicularizada lá fora. Alguém vai dizer que você é escrava, que você está perdendo o seu tempo, né? Mas a Bíblia diz que isso é de grande valor diante de Deus. Você pode estar entrando em contradição com o mundo, as pessoas podem achar você boba por estar obedecendo esses preceitos, mas você estará agradando aquele que é não só o seu Criador, mas o seu Salvador. Isso é de grande valor, isso é agradável diante de Deus. Isso pode não ser o padrão do mundo lá fora, o padrão das filosofias mundanas, dos sofismas mundanos, mas da palavra de Deus. Esse é o padrão que agrada e que glorifica ao nome do Senhor. Simone de Beauvoir, uma feminista francesa, ela disse assim: ser mulher casada
é viver em situação pior do que a escravidão. Olha o que o mundo está dizendo a respeito do casamento. Ser mulher casada é viver em situação pior do que a escravidão. Enquanto você encontra uma frase dessa, nós olhamos para Pedro dizendo: isso é de grande valor diante de Deus. Se você é uma esposa submissa ao seu marido, uma esposa que tem um trajo interno, com virtudes internas, mansa, tranquila, submissa ao seu próprio marido, dedica a sua primeira lealdade ao seu esposo, você está fazendo aquilo que é agradável diante de Deus. Qual é o seu objetivo? Agradar a Deus ou agradar ao mundo? John Piper disse o seguinte: mães ou esposas, não deixem que ninguém as engane com a ideia de que é humilhante ficar em casa e cuidar da família. Isso não é humilhante. O que Pedro está dizendo, o que Paulo está dizendo nos outros textos, é que isso é um privilégio. Privilégio. Ser obediente a Deus em submissão ao seu marido, que dentro do pacto é o representante de Cristo. Se você quer saber o que é submissão de fato, o texto de Efésios deixa bem claro. Mulheres, sede submissas ao seu marido como ao Senhor. E ele faz uma analogia dizendo que a submissão deve ser como a igreja é submissa a Cristo. Se você se perguntar: Bruno, como deve ser a minha submissão ao meu esposo, ao meu marido? Da mesma forma que a igreja é submissa a Jesus Cristo, tendo reverência e não com temor de medo pelo castigo, mas por amor, sabendo que isso é um privilégio que Deus está concedendo a sua vida cristã. Fica tranquilo que daqui a pouco Deus vai falar com os maridos também, viu? E Pedro continua argumentando que essas mulheres elas deveriam seguir exemplos. Olha que coisa interessante, João. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, olha o texto. A si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Pedro está dizendo aqui que elas deveriam usar, olha aqui para mim, irmãos, as irmãs deveriam usar bons exemplos para o seu casamento. Por conta do pecado, nós temos facilidade de imitar aquilo que é errado, de usar como exemplo pessoas que estão caminhando errado, por conta do pecado. Já viu aquela expressão que as pessoas sempre dizem: mas fulana faz, mas fulana se comporta assim. Por que você não imita, por exemplo, as irmãs que vêm na oração todo domingo de manhã aqui? Por que a gente tem tanta dificuldade de imitar essas irmãs? Por que a gente não imita as irmãs piedosas? Que Pedro está falando é isso. Os exemplos que as irmãs devem seguir são exemplos de mulheres piedosas do Antigo Testamento, como Rebeca, né? Até coloquei aqui Rebeca, Raquel. E aí ele vai e usa um exemplo específico, que foi Sara. Que a expressão é essa, que obedeceu a Abraão, olha isso, irmãos, chamando-lhe Senhor. Por isso que a Érica, eu ensinei ela a sempre me chamar de Senhor em casa. Brincadeira, irmãos. Não faço isso não. O que Pedro está dizendo aqui é que as mulheres devem respeitar a autoridade do marido. A autoridade que foi dada por Deus, diga-se de passagem, né? E ele usa exemplo de santas mulheres. E aí ele vai dizer que essas mulheres devem usar essas outras irmãs como exemplo, para que elas não tenham perturbação nenhuma. Ou seja, o que Pedro está dizendo aqui com a expressão perturbação alguma, é que se elas sofressem alguma coisa pelo seu marido, elas pelo menos estariam com a consciência tranquila, de que estavam em obediência ao Senhor, e que o sofrimento que elas estavam passando, assim como Pedro vai falar sobre a submissão ao Estado, sobre a submissão aos patrões, que todo sofrimento deveria ser digno, assim como Cristo sofreu. Ou seja, um sofrimento sem você ter culpa, um sofrimento inocente. Essas irmãs deveriam se comportar do mesmo modo, usando exemplos de irmãs que foram santas e piedosas no Antigo Testamento. Então, quando você pensar em um exemplo para a sua vida, pense em mulheres piedosas, pense em mulheres crentes, mulheres, como Pedro diz, que foram submissas aos seus próprios maridos e que respeitaram a autoridade que foi dada
por Deus. Depois Pedro vai falar sobre a responsabilidade ou os deveres dos maridos. Aí chegou a parte ruim do texto, né? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Está aí no último versículo, o versículo 7. Então Pedro escreve aqui pressupondo que nesse caso dos maridos, tanto os maridos quanto as esposas eram cristãs. Como eu falei, quando o marido se convertia, normalmente toda a família se convertia de igual modo. Ele diz que os maridos deveriam viver a vida comum do lar. Comum aí, meus irmãos, não é corriqueiro. A palavra no original não quer dizer uma coisa que é comum, que acontece todos os dias. Comum aqui é conjunta. Que o marido deveria participar da vida conjunta do lar. Ou seja, ele deveria se associar, ou seja, se responsabilizar também pela vida matrimonial. Resumidamente, parafraseando, Pedro está dizendo que o marido não deveria ser ausente. Ele deveria assumir a responsabilidade de liderar a sua família, porque Deus incumbiu ele dessa responsabilidade. Onde estava Adão quando Eva foi persuadida pela serpente? Ninguém sabe. Mas por certo, talvez se ele estivesse ao lado da sua esposa naquela ocasião, teria protegido ela. Falo isso filosoficamente, vamos dizer assim. Então o marido não deve ser ausente, ele deve participar, ele deve assumir a sua responsabilidade como líder. Provavelmente a sua esposa está cuidando das finanças, porque talvez você esteja sendo desequilibrado com o dinheiro. Provavelmente a sua esposa está lidando com a educação dos seus filhos, porque você não tem assumido essa responsabilidade. Provavelmente ela está tomando a iniciativa dentro do lar, porque você abandonou as prerrogativas que Deus entregou na sua mão. E por vez ou outra, alguns irmãos passam dificuldade no casamento, justamente porque não seguem os padrões que Deus estabeleceu. Ele vai dizer que o marido deve viver a vida comum do lar, ou seja, deve participar da vida matrimonial. E ele diz como? Com discernimento. A palavra discernimento aí no grego é gnosis, quer dizer conhecimento. Irmão, olha isso. Nós devemos governar a nossa família e o nosso lar com conhecimento. A palavra quer dizer aqui inteligência, conhecimento da religião cristã, conhecimento da palavra de Deus. Muitos esposos estão entregando as suas famílias nas mãos de Satanás, porque não instruem os seus filhos, não ensinam as suas esposas na palavra de Deus, terceirizam essa responsabilidade. Não que não seja a responsabilidade da igreja também, mas primariamente, ensinar os filhos e a esposa é responsabilidade do marido. Pedro está dizendo, você está preparado intelectualmente, com conhecimento das Sagradas Escrituras, para ensinar, para orientar, para redarguir, para repreender, para aconselhar a sua esposa e os seus filhos, de acordo com os preceitos da palavra de Deus? Quantos momentos você passa com a sua esposa, meu irmão, abrindo a Bíblia, mostrando para ela, colocando o dedo na Escritura e apontando para ela, veja o que Jesus está dizendo aqui. Quanto tempo você passa com seus filhos, tanto orando com e por eles, e mostrando nas Escrituras Sagradas o que Deus diz acerca deste ou daquele assunto, como ele deve se comportar no namoro, como ele deve se comportar na escola, como a sua esposa deve se comportar nos afazeres do lar, como a sua esposa deve se comportar em relação às responsabilidades matrimoniais na sociedade. Quanto tempo você passa ensinando a sua família e os seus filhos? Depois que os filhos abandonam a fé, vai responsabilizar a igreja, vai responsabilizar a sociedade, vai responsabilizar os amigos. É fato que isso também é responsabilidade de terceiros, mas a responsabilidade primária é sua, como líder da sua casa, como cabeça e como representante do pacto. Deus vai cobrar de você. Aí a gente fala assim, não, mas é minha esposa, ela está fazendo isso, isso é problema dela. Não, Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar de mim pela má administração do meu lar.
É isso que Pedro está dizendo. Deve ser com discernimento, com sabedoria. Devemos ensinar a nossa esposa e os nossos filhos. E ele vai dizer, nós devemos considerar a mulher como vaso mais frágil. A palavra no original parte aí é vaso, utensílio, como vaso mais frágil, ou seja, fisicamente e emocionalmente. Pedro não está dizendo aqui que a mulher é inferior ao homem, como vaso mais frágil, dizendo que a mulher é inferior ao homem. Ele não está dizendo isso, porque depois mesmo ele vai dizer que os dois são herdeiros do reino de Deus. Não é inferioridade diante de Deus, mas ele deve tratar a mulher como vaso mais frágil, porque fisicamente a mulher é mais frágil, fisicamente a mulher é mais, emocionalmente a mulher é mais frágil. Então o homem, ele precisa ser cordato, ser gentil com a sua esposa, porque ela de fato, como diz o texto, é o vaso mais sensível. Devemos tratar a nossa esposa com dignidade, diz o texto aí, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como vaso mais frágil, tratando-a com dignidade, ou seja, não maltratando a esposa, oprimindo a esposa, gritando com a esposa, ofendendo a esposa, machucando fisicamente a esposa. Colossenses 3,19 diz assim: maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. A palavra amargura quer dizer tornar-se furioso. São maridos que muitas vezes gritam com a mulher, ofendem, alguns até falam palavrões. E Pedro vai dizer por que o marido não deve tratar a mulher desse jeito. Veja o texto. Primeiro, porque os dois são herdeiros. Irmãos, olha aqui para mim. Essa mulher que você casou, que Deus te deu como parceira, ela tem o mesmo valor que você tem diante de Deus. Ela tem o mesmo valor, os dois são herdeiros. Se você maltratá-la, você está colocando, segundo a Bíblia, o dedo na menina dos olhos de Deus. É isso que Pedro está nos ensinando. Os dois são herdeiros, ela tem o mesmo valor. Se você maltratar a sua esposa, tratar mal a sua esposa, você está ferindo o coração de Deus. Foi por ela que Cristo morreu também, não foi só por você não. Cristo morreu pela sua esposa também. Então trate-a com dignidade. Não custa nada levar flores, né, no fim do dia. Pode levar a caixinha de chocolate, né? Dar aquele beijo antes de trabalhar. Pedir perdão quando precisa. Pedir perdão quando precisa, irmãos. Às vezes há um conceito de masculinidade hoje completamente deturpado, né? A pessoa assiste Rambo e acha que ser homem é ser igual ao Rambo. Sai dando tiro em todo mundo, matando todo mundo, né? O conceito de masculinidade bíblica, que nós devemos ter o padrão, sabe quem é? Jesus Cristo. A Bíblia diz assim que nós devemos nos esforçar para chegar à perfeita varonilidade, ou seja, a imagem de Cristo. Pense se Cristo trataria sua esposa como você está tratando. Se Cristo ofenderia sua esposa, talvez como você está ofendendo, talvez como você está se comportando em relação a ela. Primeiro, porque nós somos herdeiros, os dois são herdeiros. E segundo, olha isso, para que as vossas orações não sejam interrompidas. William Barclay vai dizer o seguinte: os suspiros da mulher maltratada se interpõem entre as orações do marido e o ouvido de Deus. Não pense que Deus vai te ouvir se você é um homem que maltrata a sua esposa. Não pense que Deus vai te ouvir. É o mesmo critério aqui que Jesus fala sobre deixar a oferta no altar. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, não adianta vir para a igreja e trazer oferta. O que Jesus ensina? Primeiro, vai reconciliar com teu irmão. É isso que Jesus está falando aqui, em relação ao casamento também. Primeiro, trate com dignidade a sua esposa. E aprenda a fazer isso no namoro. Aprenda a fazer isso no namoro. Porque depois pode ser tarde demais. Não pense que Deus vai te ouvir se você não viver uma vida piedosa diante de Deus. O nosso padrão, meus irmãos, homens da igreja do Parque São Domingos, o nosso padrão deve ser Jesus Cristo. Jesus Cristo deve ser o nosso padrão. Não os heróis deste mundo, não os personagens fictícios da televisão, mas Cristo deve ser o nosso padrão. 3 lições que nós aprendemos com esse texto aqui para concluir, irmãos. Primeiro, Deus não se alegra com a opressão dos mais fracos. Deus não se alegra quando o mais forte oprime o mais fraco.
Nesse caso, quando o marido oprime a esposa, maltrata a esposa. Isso não alegra o coração de Deus. Segundo, os erros dos outros não justificam os nossos. O que Pedro está ensinando aqui não é porque o marido é descrente, que a mulher também deve, escute isso, deve se presentear com o pecado. Já viu isso? Ah não, se ele fez, eu vou me fazer para vingar. Se ele é grosso comigo, então eu também vou ser grosso com ele. E aonde vai parar o casamento, né? Olho por olho, dente por dente, sai todo mundo cego e banguelo. Não vai acabar nunca. O que Pedro está dizendo é que o erro de uma parte não justifica o outro. Não é porque a sua esposa é insubmissa que você deve maltratá-la. E não é porque seu esposo te maltrata que você deve ser insubmissa do mesmo modo. Os dois devem cumprir o seu papel. Como João disse, e aí então nós vamos agradar a Deus e glorificar a Deus de modo digno. E por fim, nós só seremos felizes se nós formos obedientes a Deus e não obedecendo pressupostos do mundo. O conceito de casamento, de felicidade, de sucesso dentro da família está na palavra de Deus e não em outro lugar. Não busque orientações em outro lugar a respeito do seu casamento, a respeito da sua vida matrimonial, a respeito da sua vida conjugal, a não ser nas Sagradas Escrituras. Deixa eu fazer algumas aplicações aqui. Primeiro, esposas, vocês têm se submetido ao seu marido como ao Senhor? A sua submissão, a sua lealdade ao seu esposo tem sido como a igreja é leal e submissa a Jesus Cristo? Maridos, vocês têm amado a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de se sacrificar por ela, de dar a sua vida por ela? Estou vendo que hoje você vai chegar em casa, vai dar um beijo na esposa, né? Vai chegar em casa, vai dar um abraço na esposa. Moças, que tipo de rapaz você está procurando para ser seu marido? É só o bonitinho? Aquele que todas as garotas da escola ficam bajulando? Ou você está procurando um homem de Deus? Um homem que seja semelhante a Jesus Cristo? Um homem que seja fiel a Deus, que tenha compromisso com o reino de Deus e com a igreja de Deus, que seja obediente aos pais? Rapazes, que tipo de moça você está procurando como esposa? Você está procurando uma moça somente pelo corpo? Somente pela beleza externa? Provavelmente você vai ter problemas no seu casamento, porque as suas motivações são egoístas. Você não está casando para a glória de Deus, você não está vivendo para a glória de Deus, você está vivendo para satisfazer os seus próprios desejos. Você já parou para pensar que a crise no seu casamento ou no seu relacionamento pode ser resultado da sua desobediência aos princípios da palavra de Deus? Pare de culpar o seu marido, pare de culpar a sua esposa. Está na hora de olhar para si próprio e ver, será que eu estou obedecendo os princípios da palavra de Deus? Que Deus nos ajude, meus irmãos. Curva a sua cabeça. Santo Deus, glorioso Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pela sua palavra. Nos ajude, Senhor, a sermos obedientes aos teus princípios. Eu te apresento neste momento os homens desta igreja. Que o Senhor trabalhe nos nossos corações, para que possamos ser semelhantes a Jesus Cristo, obedientes à sua palavra, fiéis à sua verdade, Senhor. Que possamos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, protegendo-a, guardando-a, ensinando-a, até aquele santo dia. Te apresento também as mulheres desta igreja, Senhor, que elas possam ser submissas ao seu próprio marido, que elas possam honrar a autoridade do seu esposo, respeitar a autoridade do seu esposo, que elas possam priorizar a beleza interior em detrimento da beleza exterior. Que elas possam, Senhor, ter como exemplos mulheres piedosas, mulheres que de fato são dedicadas ao reino de Deus. Te apresento também os moços e moças dessa igreja. Que o Senhor abençoe os namoros, os relacionamentos deles, Senhor. Que as motivações sejam sempre a glória de Deus. Que os princípios da palavra de Deus reinem sobre a igreja presbiteriana no Parque São Domingos. Eu te apresento as famílias desta igreja, Senhor. Que os pais, Senhor, possam assumir as suas respectivas responsabilidades
ensinando, instruindo, disciplinando os seus filhos como um pai que ama, conforme o Senhor é, um pai que ama e disciplina aos seus filhos, justamente porque os ama. Que a igreja do Parque São Domingos seja poderosamente abençoada, Senhor, pelo poder da sua santa palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.